É um prazer estar aqui, queria agradecer o convite da Manoli, de todos da diretoria. É um prazer sempre estar aqui. Hoje nós vamos estar falando um pouquinho sobre cardiologia do esporte, atualizando alguns conceitos importantes, né, nessa área que tem mudado bastante recentemente. E para introduzir a nossa aula, a nossa discussão, eu vou apresentar um caso clínico aqui, tá? Só para dar uma introdução e para a gente começar a discutir alguns aspectos importantes. Esse aqui era um paciente, um atleta de 43 anos, sexo masculino. Ele era um ciclista e tinha sido encaminhado para uma avaliação pré-participação. Ele vinha apresentando um quadro de dor torácica havia um ano. Tá? Esses episódios de dor torácica eram em pontada, duração de 5 minutos, sem relação com esforço, e tinha uma melhora espontânea. Não tinha nenhum outro sintoma associado. O último episódio tinha sido 2 meses antes da avaliação clínica dele. Não tinha nenhum antecedente pessoal relevante, ele era previamente rígido. Histórico esportivo, era um ciclista, treinava 6 vezes por semana, exercícios resistivos 2 vezes por semana, e estava usando aí, como os senhores podem ver, uma série de suplementos, que é bem característico, né? Aminoácidos, whey protein, enfim. De antecedentes familiares, o que chamava a atenção, ele tinha um avô que tinha tido uma morte súbita aos 40 anos de idade, né? E não foi realizado necrópsia, falaram que tinha sido um infarto e ficou por isso mesmo. O exame clínico da consulta, eu vou passar mais rápido, o exame clínico da consulta era absolutamente normal, normotenso, frequência cardíaca de 50, ausculta cardiopulmonar normal, pulsos palpáveis e simétricos nos 4 membros. E esse era o eletrocardiograma da consulta inicial. O eletrocardiograma, aqui como os senhores podem ver, uma inversão de onda T aqui na parede, pegando a parede inferior, e a parede anterolateral, uma inversão de onda T profunda ali de V4 a V6. Uma frequência cardíaca de 52, PR e QT normais. Mediante esse quadro, ele tinha dor torácica, né, tinha esse eletro alterado, foi solicitado então alguns exames subsidiários, complementares. O teste ergométrico, ele não teve nenhum sintoma durante o teste, não teve dor torácica, não teve nenhum sintoma, comportamento fisiológico da frequência e da pressão, e foi negativo para isquemia miocárdica, então teste ergométrico inocente. O ecocardiograma dele, o que chamou a atenção? Ele tinha um septo de 13 milímetros, uma parede posterior de 12 milímetros, um diâmetro diastólico normal, aorta normal também, fração de ejeção completamente normal, e o que chamava a atenção, ele tinha uma hipertrofia discreta do septo e da porção anteroapical do ventrículo esquerdo. Além disso, o eco evidenciou uma disfunção diastólica. Tá? Mediante esses achados, a gente tem então um atleta de 43 anos, com dor torácica, um exame físico normal, um eletro alterado. Qual foi a conduta para esse atleta? Ele foi vetado mediante essa alteração eletrocardiográfica e esses achados do ecocardiograma, né, mostrando essa disfunção diastólica e essa hipertrofia ventricular discreta. Alguém aqui liberaria ele para continuar competindo antes de prosseguir a investigação? Realmente tem alguns red flags aqui importantes, né, que é a hipertrofia, a disfunção diastólica, o eletrocardiograma com alteração e a dor torácica, que nem chamava atenção pelo fato de ser uma dor empontada que não tinha relação com o esforço e com o teste ergométrico normal. Tá? Então ele foi vetado e nós prosseguimos a investigação não no sentido de isquemia, porque, como eu falei, a dor era atípica, ele não tinha nenhum fator de risco e o teste ergométrico normal. Né? Então, o que chamou a atenção nesse caso era essa hipertrofia suspeita, estava na zona cinzenta, 13 milímetros de hipertrofia, e uma disfunção diastólica. Nós vamos estar discutindo esses achados na próxima aula. A ressonância evidenciou um septo de 16 milímetros e uma parede posterior de 11. Então tinha uma hipertrofia septal, de predomínio septal. A parede posterior, uma hipertrofia discreta. Aqui a gente pode ver um realce, é difícil, mas ali na parede septal também tem um pouco de realce. E aqui, confirmando, septo 16, parede posterior de 11, os achados compatíveis com o diagnóstico de miocardiopatia hipertrófica.
Condutas para esse atleta. Fizemos o diagnóstico da miocardiopatia hipertrófica. Aqui foi muito importante, nós vamos estar discutindo durante a aula esses conceitos importantes de diferenciar uma hipertrofia que é fisiológica de uma hipertrofia patológica, né? E quais as condutas vocês tomariam para esse atleta com miocardiopatia hipertrófica? Liberaria ele? Quais seriam as condutas? Ele poderia continuar competindo? Teria alguma restrição? Oi? Descondicionamento físico? Sim, esse é o destreinamento que nós falamos, né? Essa é uma possibilidade, sim, de fazer quando há dúvida diagnóstica. Aqui, na verdade, não há mais dúvida. A dúvida era só até o ecocardiograma. Agora, com a ressonância, nós fechamos o diagnóstico. Ele tem um septo de 16 milímetros, não era hipertenso, não tinha estenose aórtica, não tinha nenhum outro motivo para essa hipertrofia. Então, nós fechamos o diagnóstico realmente de uma miocardiopatia hipertrófica num atleta da categoria Master, acima dos 35 anos. Nós falamos que é um atleta da categoria Master. E as condutas para ele foram sempre um atleta com o diagnóstico de uma miocardiopatia hipertrófica, nós temos algumas condutas para serem tomadas. Primeiro, decidir com relação à elegibilidade esportiva. Ele pode continuar competindo ou não. Segundo, rastreamento familiar. Por quê? É uma doença autossômica dominante. Então nós temos que convocar a família, irmãos, filhos, para ver de onde, né, como é uma doença autossômica dominante, ela não é tão rara, é 1 para 500 nascidos vivos, então a gente tem que rastrear a família. Definir se há indicação ou não de tratamento medicamentoso para essa doença. E estratificação do risco de morte súbita. Será que ele tem indicação de colocar um CDI? Ele colocando o CDI, ele pode voltar a competir, já que ele vai estar protegido? Tudo isso nós vamos estar discutindo agora na aula, e eu trouxe esse caso só para a gente introduzir aí os aspectos que nós vamos estar discutindo. Fizemos o rastreamento familiar, convocamos aqui os 2 filhos dele, um deles inclusive já era ciclista, o de 17 anos, não tinha sintoma nenhum, veio com o eletrocardiograma aqui com uma alteração de repolarização também na parede anterior, né? Ele tinha um desvio do eixo também, chamava atenção, e a ressonância magnética desse filho veio completamente normal, tá? Não tinha nada que chamasse atenção, não tinha hipertrofia, o diâmetro diastólico normal, era uma ressonância absolutamente normal. E o de 12 anos, oi? O eletro? Não, o eletro tinha alterações, mas o exame de imagem veio normal. Como... Não tinha onda Epsilon, não tinha onda Epsilon. Tratamento medicamentoso, como ele não tinha nenhum sintoma, não estava tendo síncope, palpitações, não tinha arritmia, não tinha dor torácica anginosa, aquela dor era em pontadas, não era uma dor secundária, então a gente não indicou o tratamento medicamentoso nesse momento. E com relação à estratificação de risco para esse atleta, se indicamos ou não CDI, a gente leva em consideração aí alguns critérios, deixa eu passar um pouquinho para frente, a gente leva em consideração para indicar ou não CDI para o atleta. Primeiro, prevenção secundária, sempre nós vamos indicar o CDI. Na prevenção primária, a gente acaba indicando para os atletas que têm um alto risco de morte súbita. E aí, esses são critérios importantes de alto risco de morte súbita. História familiar de 1º grau de morte súbita, se teve síncope, uma síncope tipo desliga-liga, uma síncope inexplicada, se teve TVNS, se tem hipotensão durante o teste ergométrico, ou se ele tem uma hipertrofia acima de 30 milímetros. Tudo isso são indícios de um alto risco de morte súbita. Ainda outros critérios que já estão se avolumando na literatura médica, como por exemplo, realce tardio, presença de fibrose acima de 15%, algumas mutações genéticas. Então, a literatura está se avolumando para o surgimento de outros critérios de indicação ou não de CDI. E nesse atleta em particular, nós não indicamos o CDI porque ele não tinha nenhum dos critérios. O guideline europeu coloca um score de risco que chama HCM Risk. E quando é abaixo de 4%, é uma calculadora onde você vai colocando os critérios, as características do paciente ou do atleta. Quando é abaixo de 4%, é um baixo risco de morte súbita, não se indica CDI.
entre 4 e 6 é um risco moderado, e acima de 6% que é o alto risco, que daí sim está indicado a colocação do CDI, quer seja atleta ou não. E aqui falando um pouquinho agora, eu introduzi o caso com esse atleta, agora vamos falar um pouquinho sobre a avaliação pré-participação, né? Como que a gente avalia um atleta. As dúvidas na avaliação do atleta, primeiro, será que toda pessoa que vai fazer atividade física, quer seja competitiva ou ele está saindo do sedentarismo, está iniciando uma atividade física, ele deve passar por uma avaliação? Há embasamento na literatura para a gente avaliar todo mundo? Como a gente deve avaliar esse atleta? O que é obrigatório, né? Será que a avaliação realmente protege contra a morte súbita? Nós vamos estar discutindo isso agora. Esse foi um trabalho muito interessante que mostrou, foi um trabalho italiano, que mostrou que, aqui comparando morte súbita nas pessoas abaixo de 35 anos, aqui em vermelho, aqui em azul são os atletas, em vermelho os não atletas. Estava tendo muito mais casos de morte súbita na população de atletas do que de não atletas. 2,5. Esses atletas, todo mundo que apresentava morte súbita ia para o mesmo centro de necrópsia, passar pela avaliação da necrópsia. E o que foi visto? A hora que dividia causas cardiovasculares de causas não cardiovasculares, quando tinha uma causa cardiovascular identificada na autópsia, olha só, era um predomínio de atletas versus não atletas, quase 3 vezes mais atletas do que não atletas. A hora que se excluía as causas cardiovasculares, não tinha diferença atleta versus não atletas. O que esse trabalho mostrou? Que o que estava contribuindo para um aumento da mortalidade nessa população de atletas era a doença cardiovascular subjacente. A hora que tirava a etiologia cardiovascular, não havia diferença na população atletas versus não atletas. Então a conclusão do trabalho é que o atleta tem um maior risco de morte súbita, porém não é o exercício por si só que está matando. É a combinação de uma cardiopatia subjacente, silenciosa ou oligossintomática, e o exercício físico funciona só como um gatilho, causando uma arritmia ventricular maligna e, consequentemente, a morte súbita. E aqui, falando um pouquinho das causas de morte súbita nessa população de atletas, didaticamente a gente divide as causas de morte súbita em atletas em 2 categorias: abaixo dos 35 anos de idade e acima dos 35 anos de idade, que é a categoria Master. Essa é uma divisão didática. Acima dos 35 anos de idade, a principal causa de morte súbita, disparado, é a doença coronariana aterosclerótica coronariana, o infarto agudo do miocárdio. Mais de 80% dos casos de morte súbita nos atletas acima dos 35 anos de idade é a doença coronariana. Abaixo dos 35 anos de idade, a epidemiologia é diferente. Tá? Nós temos a casuística aqui italiana. Na Itália, a principal causa de morte súbita é a displasia ritmogênica do ventrículo direito, ou cardiomiopatia ritmogênica, como chamada atualmente. A casuística americana, um trabalho feito pelo Barry Maron, há mais de 20 anos, mostrou que lá a principal causa de morte súbita é a miocardiopatia hipertrófica. Em segundo lugar, origem anômala de coronárias, então a gente vê totalmente diferente dos atletas acima de 35 anos de idade. E mais recentemente, nós temos um trabalho em inglês, realizado na Inglaterra, mostrando que a principal causa de morte súbita nessa população de atletas jovens foram as arritmias, as doenças arritmogênicas. Síndrome do QT longo, Brugada, TV catecolinérgica, com autópsia normal. Autópsia normal. Então, o objetivo da avaliação do atleta, da avaliação pré-participação, é tentar identificar essas condições que levam ao aumento do risco de morte súbita, identificar essas condições e aí sim, tomar a conduta adequada, ou afastando momentaneamente esse atleta, tratando ele e aí permitindo com que ele volte com segurança, ou dependendo da doença, como por exemplo na displasia ritmogênica do ventrículo direito e algumas outras condições, onde essa desqualificação vai ter que ser permanente. Será que se a gente fizer anamnese e exame físico nos atletas, nós vamos estar garantido uma anamnese normal, pessoa totalmente assintomática, e um exame físico completo, absolutamente normal, nós podemos
liberar um atleta com segurança? Está garantido que nós conseguimos descartar todas as condições que o coloquem em risco durante o exercício? Esses trabalhos aqui mostraram que não, né? Principalmente aqui um estudo prospectivo, eles pegaram atletas que tinham o diagnóstico realizado de miocardiopatia hipertrófica, que nós vimos que é a principal causa de morte súbita nos Estados Unidos, e o que eles viram? Menos de 25% tinha alteração na anamnese, ou seja, tinha algum sintoma ou tinha o exame físico alterado, a presença de sopro, enfim. 3/4 deles não tinha alteração na anamnese e no exame físico, ou seja, só a anamnese e o exame físico não é suficiente. Nós temos que lançar mão de algum exame subsidiário para completar essa avaliação do atleta. E qual é o exame? Opa! O primeiro exame que a gente pode lançar mão é o eletrocardiograma. É um exame simples que a gente realiza na mesma hora da consulta, rápido. É um exame que a gente sabe que pode identificar uma série de cardiopatias. Porém, na literatura médica, o eletrocardiograma é muito controverso. Trabalhos mais antigos mostravam que, pelo fato do atleta ter um tônus vagal realmente muito pronunciado, e a gente sabe que o atleta também faz um remodelamento cardíaco importante, isso promove no eletrocardiograma algumas alterações. Então, os trabalhos anteriores mostravam que, nessa população de atletas, tinha muito falso positivo, tinha muito eletro alterado, e a hora que se fazia a investigação, se aprofundava a investigação, se descobria que aquele atleta era saudável, que ele não tinha nada, ou seja, era um eletro falso positivo, isso gerava um estresse enorme, muitas vezes tirava o atleta momentaneamente da competição, fazia investigação, se gastava muito para se chegar à conclusão de que era um atleta saudável e o eletro era um falso positivo. Esse foi um trabalho que mostrou exatamente isso, olha só, 145 atletas com alterações marcantes no eletrocardiograma, mostrando que a maioria deles não tinha nenhuma cardiopatia, era um falso positivo. Então, o guideline da American Heart Association não preconizava que o eletrocardiograma fosse ser realizado para toda a população de atletas. Porque isso ia gerar uma série de falsos positivos, ia gerar um gasto enorme para prevenir poucos eventos cardiovasculares. Porém, trabalhos subsequentes surgiram nas próximas décadas, mostrando a importância do eletrocardiograma nessa população. Nós sabemos, por exemplo, que na miocardiopatia hipertrófica, que eu falei para vocês que é a primeira causa de morte súbita nos Estados Unidos, o eletrocardiograma está alterado em até 95% dos casos. Na displasia arritmogênica do ventrículo direito, o eletrocardiograma está alterado em mais de 80% dos casos. Um simples eletrocardiograma com uma sensibilidade bem alta na identificação dessas cardiopatias que nós sabemos que estão muito relacionadas à morte súbita em atletas. Além disso, na miocardiopatia hipertrófica, que é o caso do atleta que eu mostrei para vocês aqui, o eletrocardiograma muitas vezes ele se altera antes do surgimento da hipertrofia ventricular. Ou seja, na história natural da miocardiopatia hipertrófica, o eletrocardiograma se altera de forma muito precoce, chamando a atenção e nos indicando para prosseguir a investigação. Além disso, as canulopatias, o eletrocardiograma tem um papel fundamental. Um simples eletrocardiograma a gente já pode fechar o diagnóstico de um paciente com Wolff Parkinson White, de um paciente com QT longo. Então o eletrocardiograma é fundamental. E esse foi talvez uma das principais pesquisas publicadas na área da cardiologia do esporte. Foi uma pesquisa que foi realizada também na Itália, onde eles procuraram avaliar a eficácia do programa de screening naquela população. Eles procuraram avaliar a incidência de morte súbita na população entre 1979 e 2004, na população de atletas de 12 a 35 anos de idade, e compararam a incidência de morte súbita com o grupo controle. Qual que era o grupo controle? Era a população da mesma faixa etária de não atletas. E o que foi visto?
Aqui em vermelho é a população de atletas com morte súbita e, em amarelo, a população de não atletas. Tá? E aqui é o número de casos de morte súbita por 100 mil atletas ano. O que foi visto? No início aqui do trabalho, a gente vê uma incidência muito maior de morte súbita na população de atletas, em comparação à de não atletas. A partir de 1982, começa a ter uma queda no número de casos de morte súbita em atletas. E essa queda é progressiva, até que ali no final, a curva até se sobrepõe. O que ocorreu ali em 1982? A Itália foi o primeiro país do mundo a estabelecer, fazer uma lei federal, obrigando todo mundo a partir dos 12 anos a passar por uma avaliação médica anual, quer seja lá pelo cardiologista ou pelo médico do esporte. O governo subsidiava essa avaliação, era uma avaliação simples, anamnese, exame físico e eletrocardiograma. De acordo com a alteração nessa tríade inicial, se prosseguia ou não a investigação. E essa avaliação contribuiu para uma queda de 89% na incidência de morte súbita nessa população. Foi uma queda bem expressiva, de tal forma que o consenso europeu, o consenso brasileiro de cardiologia, de medicina do esporte e o Comitê Olímpico Internacional, baseado nessas evidências, preconizam que a avaliação inicial seja feita sim com a tríade inicial que nós falamos, que é uma anamnese completa, sempre procurando, pesquisando ativamente se o atleta tem algum sintoma de alerta. Quais são os sintomas de alerta principais? Dor torácica, síncope, palpitações e dispneia. O atleta que tem qualquer um desses sintomas deve ser avaliado. Isso é um sinal de alerta importante. Exame físico, um exame físico completo também, prestando sempre atenção nos valores de pressão arterial, se os pulsos são simétricos nos 4 membros ou não, se tem ausculta de sopro, se tem estigmas de Marfan. Um exame físico completo e um eletrocardiograma também, que deve ser muito bem interpretado. Se essa tríade inicial está normal, nós podemos liberar esse atleta para continuar competindo. Se tem alteração em algum desses quesitos da tríade inicial, esse atleta deve ser submetido à investigação subsidiária complementar para tentar estabelecer o diagnóstico e a conduta, se ele pode ou não continuar competindo de forma segura. Alguma dúvida até aqui? Essa avaliação subsequente, essa avaliação secundária, não tem uma receita de bolo. De acordo com a suspeita clínica, nós vamos prosseguir ou pedindo ressonância, ou pedindo uma angiotomografia das coronárias, se eu suspeito que seja uma origem anômala de coronária. Então vai depender realmente da minha suspeita clínica para eu triar melhor esse atleta para chegar no diagnóstico definitivo. Passar um pouquinho. O atleta que eu mostrei para vocês, o ciclista, vocês viram que a chave para o diagnóstico foi no ecocardiograma, que a gente viu que ele tinha uma hipertrofia de 13 milímetros e tinha o quê? Uma disfunção diastólica. Eu quero estar mostrando aqui para vocês alguns trabalhos que procuraram identificar se o atleta que tem essa hipertrofia ventricular, se ele é uma hipertrofia do atleta, que a gente chama de coração de atleta, ou se é uma hipertrofia patológica, o início de alguma cardiopatia. Você já deve ter ouvido falar, aquele atleta lá, o coração dele está com um pouco de aumento de tamanho, ou está um pouco hipertrofiado. Isso aí é coração de atleta, não precisa fazer nada, é pela atividade física dele. Esse termo coração de atleta é uma síndrome, o coração de atleta é uma síndrome, ou seja, é um conjunto de sinais e sintomas fisiológicos que ocorrem em decorrência do treinamento físico sistemático. Agora, sempre que a gente encontra um ventrículo dilatado ou hipertrófico, a gente tem que diferenciar. Será que isso é fisiológico mesmo? Ou não é o início de uma cardiopatia que esse atleta está apresentando e eu vou precisar investigar e não vou poder liberar ele? Para a gente diferenciar o coração de atleta de uma patologia em fase inicial, nós temos que lançar mão de alguns critérios.
Esse daqui foi um trabalho muito interessante, eles pegaram quase 1000 atletas de 25 modalidades, todos eles foram submetidos ao ecocardiograma. E o que foi visto? 2% deles tinham uma espessura acima de 12 milímetros. Né? Se vocês forem lembrar, a espessura normal geralmente varia o quê? De 7 a 11. Nesse trabalho aqui, a gente tinha 2% que tinham uma hipertrofia, eles eram atletas saudáveis, mas tinham uma hipertrofia acima de 11 milímetros. E o que foi visto? Todos esses atletas que tinham essa hipertrofia mais importante eram do sexo masculino, ou seja, o homem hipertrofia mais do que a mulher, e todos eles eram de modalidades com alto componente aeróbico. Eram ciclistas, eram remadores, eram de alto componente aeróbico. E quando nós nos deparamos com um atleta que tem essa hipertrofia, que a gente chama de gray zone, é quando a hipertrofia está entre 13 e 15 milímetros. Por que fica caracterizado essa gray zone? Porque se um atleta tem uma hipertrofia de 20 milímetros, de 18 milímetros, isso não é coração de atleta. A gente viu pelo trabalho anterior, com quase 1000 atletas, que o máximo que chegou foi em 16 milímetros. Ou seja, um atleta nunca vai hipertrofiar de forma fisiológica para passar de 16 milímetros. Então, quando a gente tem um atleta que tem mais do que 16, aí não há dúvida, isso não é fisiológico. Isso daí a gente vai ter que investigar o porquê que ele tem essa hipertrofia. Será que é uma miocardiopatia hipertrófica? Será que é alguma outra condição que está levando ele a essa hipertrofia importante? Agora, quando ele está nessa faixa que a gente chama de gray zone, na zona cinzenta, a gente tem que diferenciar. Será que é uma miocardiopatia hipertrófica em fase inicial? Ou será que isso não é uma hipertrofia do coração de atleta? E aí, a gente não pode ter erro aqui. Porque você imagina se eu pego um atleta que tem uma hipertrofia e eu chego e falo para ele assim, isso aí é fisiológico, pode continuar competindo. E na verdade é uma miocardiopatia hipertrófica. Eu posso estar liberando um atleta com miocardiopatia hipertrófica para continuar competindo sem estar adequadamente tratado e sem estar adequadamente orientado. E ele pode ter uma morte súbita. Também eu posso errar do lado oposto, falar que é uma hipertrofia patológica e afastar ele do treinamento e na verdade era uma hipertrofia fisiológica. Ou seja, eu vou estar prejudicando esse atleta. Então um erro diagnóstico aqui, eu causo um grande impacto para esse atleta. Então, sempre quando a gente se depara com um atleta que está na gray zone, na zona cinzenta, nós temos que fazer uma investigação adequada para diferenciar. Não, isso é coração de atleta, pode continuar competindo normalmente, ou não. Isso é uma hipertrofia que a gente vai ter que prosseguir a investigação porque pode ser patológica. E aí, o que nós vamos lançar a mão? Nós vamos lançar a mão de alguns critérios para diferenciar esses dois tipos de hipertrofia. Se eu tenho um atleta que tem uma hipertrofia, ele está com 14 milímetros, tá? 14 milímetros no ecocardiograma, e ele tem uma hipertrofia que não é homogênea, ou seja, é só uma parede que tem hipertrofia, isso fala a favor de não ser fisiológico, porque a hipertrofia do coração de atleta, ela é homogênea, ela pega todas as paredes. Então, quando a gente tem uma hipertrofia que é só numa parede, opa, isso chama atenção, deve ser patológico. Da mesma forma, se eu pego um atleta que tem uma hipertrofia e o eletrocardiograma dele me mostra que ele tem uma onda Q patológica, que ele tem uma sobrecarga ventricular esquerda, que ele tem um infradesnivelamento do segmento ST, esse é um eletrocardiograma que não é típico do atleta. É um eletrocardiograma que está indicando que tem uma doença em curso. Eu vou achar o quê? Opa, essa hipertrofia não deve ser fisiológica, deve ser patológica. Se eu tenho um atleta que tem essa hipertrofia e ele tem um átrio esquerdo muito aumentado, isso também fala a favor de que essa hipertrofia seja patológica, não seja fisiológica. Tá? Um outro fator importante, esse número 6, a disfunção diastólica. Esse é um dado, um conceito muito importante que vocês têm que gravar. Um atleta, por mais que ele hipertrofie, a função diastólica dele nunca vai ser prejudicada. Ou ele vai ter a função diastólica normal, ou nós sabemos hoje por trabalhos mais recentes, usando o Doppler tissular, o speckle tracking, que essa função diastólica do atleta, ela está acima do normal. Ou seja, o atleta tem benefício até, a função diastólica está acima do normal. Então, quando eu pego um atleta que tem hipertrofia e ele tem disfunção diastólica,
que foi o caso do ciclista que eu mostrei para vocês, isso é patológico até que se prove o contrário. Porque no conceito do coração de atleta, a hipertrofia ela é fisiológica e a função diastólica e sistólica do atleta é normal. Um outro dado importante, se o atleta tem essa hipertrofia e ele apresenta algum realce, fibrose, isso é um sinal de alerta também. Vamos investigar, porque talvez seja uma hipertrofia patológica, seja uma miocardiopatia hipertrófica. E por fim, quando a gente fica muito na dúvida se a hipertrofia é fisiológica ou patológica, a gente pode inclusive pedir o teste genético, tá? Se a gente suspeita que seja uma miocardiopatia hipertrófica, e se o teste genético vem positivo, aí sim nós vamos fechar o diagnóstico. Porém, a gente tem que ter em mente que o teste genético, ele está alterado em mais ou menos 60% das pessoas que têm miocardiopatia hipertrófica. Apesar de ser uma doença genética, autossômica dominante, 40% o teste genético não consegue identificar. Então, o teste genético ele ajuda quando ele vem positivo. Quando ele está negativo, não afasta que aquela hipertrofia possa ser em decorrência de uma miocardiopatia hipertrófica. Quando, mesmo assim, se a gente pega um atleta, nós avaliamos ele tem uma hipertrofia e a gente não sabe se aquilo é o coração de atleta ou se aquilo é o início de uma miocardiopatia hipertrófica, e a gente está na dúvida, muitas vezes nós podemos lançar mão do que o colega ali relatou, do descondicionamento físico. Esse é um dado importante. Deixa eu passar um pouquinho para frente. Esse é um dado importante. A hipertrofia do atleta, esse trabalho mostrou que eles pegaram atletas de alta performance e que tinham hipertrofia importante e pediram para eles pararem de treinar. E fizeram eco seriado nessa população de atletas. E o que foi evidenciado? Que 3 meses depois do destreinamento, houve uma redução da espessura septal que variou de 2 a 5 milímetros. Tá? Mostrando que quando a hipertrofia é fisiológica, se o atleta para por 3 a 6 meses, há uma regressão parcial daquela hipertrofia. A gente fala que é um remodelamento reverso. Tá? E quando a hipertrofia é patológica, isso não vai acontecer. Então, quando a gente vê um atleta que tem uma hipertrofia e a gente está muito na dúvida se é o coração de atleta ou se é uma miocardiopatia hipertrófica, a gente pode lançar mão de todos aqueles fatores que eu mostrei para os senhores, mas persistindo a dúvida, nós podemos também pedir para o atleta fazer um destreinamento e aí avaliar como que vai evoluir essa hipertrofia dele. Se regredir, fala a favor de que aquilo lá é uma hipertrofia fisiológica e não é uma patologia em fase inicial. Aqui, ó, o eletrocardiograma que eu falei também é um dado fundamental para a gente diferenciar se é hipertrofia fisiológica ou patológica. A gente sabe que o eletro do atleta, ele pode ter aquelas alterações, que aquilo é fisiológico. São alterações em decorrência do quê? Do remodelamento do coração de atleta e do aumento do tônus vagal. Então, o atleta é comum ter bradicardia sinusal, é comum ele ter BAV de primeiro grau, repolarização precoce, sobrecarga ventricular esquerda. Isso não significa que esse atleta tenha uma doença. São alterações típicas do eletro do atleta. Agora, se ele tem uma hipertrofia e ele tem um desvio importante do eixo, se ele tem hipertrofia e ele tem uma onda Q patológica, ele tem um infradesnivelamento do segmento ST, ou ele tem uma inversão de onda T profunda, opa, esse atleta, até que se prove o contrário, essa hipertrofia não é coração de atleta, e essa hipertrofia deve ser secundária a uma miocardiopatia hipertrófica. Né? Então, se a gente for lembrar do caso que eu mostrei para vocês do ciclista, lembra que ele tinha uma dor atípica, que a gente nem teria seguido a investigação, mas ele tinha um eletro com alteração, ele tinha uma inversão de onda T profunda, tá? E no ecocardiograma, quais eram os sinais de alerta que ele tinha? A hipertrofia ventricular e uma disfunção ventricular esquerda, uma disfunção diastólica. E ele tinha também uma outra coisa que chamava atenção, a hipertrofia não era homogênea, a hipertrofia estava pegando só em 2 pontos. Então, por isso que nós prosseguimos a investigação, pedimos a ressonância magnética e a ressonância confirmou aí sim o diagnóstico da miocardiopatia hipertrófica e aí fez uma mudança de conduta total, que implicou em rastreamento da família dele, que implicou a gente avaliar se ele precisava ou não
de um cardiodesfibrilador implantável, então muda muito a conduta. E ele foi o quê? Afastado dos treinamentos. Alguma dúvida até agora? Vamos seguir aqui. Vou passar um pouquinho para frente. Então, isso é muito importante para vocês memorizarem. A gente tem que estar preparado para diferenciar uma hipertrofia fisiológica do coração de atleta de uma hipertrofia da miocardiopatia hipertrófica. Isso é fundamental porque a conduta vai mudar completamente. E aqui, ó, o último dado que eu queria mostrar para vocês, por que o diâmetro diastólico ele também é importante. O atleta, quando ele remodela e ele acaba aumentando a espessura da parede ventricular, habitualmente o ventrículo também remodela e acaba aumentando. Quando a gente tem uma doença, por exemplo, a miocardiopatia hipertrófica, se os senhores forem lembrar, o que caracteriza a miocardiopatia hipertrófica? Vai aumentando a espessura da parede e a cavidade vai ficando pequena. Geralmente, o diâmetro diastólico fica menor do que 45 milímetros, porque vai tendo uma hipertrofia e a cavidade vai ficando pequena. Aí nós vamos poder encontrar uma disfunção diastólica importante na miocardiopatia hipertrófica, o átrio cresce muito, pode ter realce tardio importante. Então, são vários fatores que a gente vai lançando mão para diferenciar o coração de atleta da miocardiopatia hipertrófica. Opa. Então, concluindo, né? Sempre quando a gente pega um atleta, a gente vai lançar mão de uma série de fatores para avaliar corretamente esse atleta. A anamnese, exame físico, o eletrocardiograma faz parte da tríade inicial da avaliação de qualquer atleta. Se tiver normal, nós temos segurança para liberá-lo e tendo qualquer alteração nessa tríade inicial, a gente tem que prosseguir a investigação. Encontrando alterações típicas do coração de atleta, a hipertrofia ventricular esquerda ou a dilatação ventricular, nós temos que diferenciar se isso é fisiológico ou patológico. Se for fisiológico, esse atleta está liberado para continuar competindo, e se for patológico, aí nós vamos ter que estabelecer novas condutas. O consenso anterior, não o último, o penúltimo consenso europeu e americano, era muito restritivo. Os atletas com miocardiopatia hipertrófica eram desqualificados imediatamente e eles tinham que realmente ser afastados das competições, era iniciado o tratamento e, como exceção, alguns eram liberados para os esportes de baixa intensidade aeróbica e anaeróbica. Eram esportes da classe 1A, que é boliche, golfe, eram esportes de baixo componente aeróbico e anaeróbico. Surgiram trabalhos recentes agora, mostrando que a miocardiopatia hipertrófica, qual era o receio? Nos Estados Unidos é a principal causa de morte súbita em atletas jovens. E o exercício físico funciona como um gatilho em cima desse coração hipertrófico, promovendo uma arritmia ventricular maligna e a morte súbita. Trabalhos mais recentes mostraram que atletas que não seguiram a recomendação de parar e continuaram competindo, a taxa de eventos foi baixa. Então eram atletas que tinham, por exemplo, cardiodesfibrilador implantável e que tinham o aconselhamento médico de não continuar competindo e eles à revelia continuaram competindo. E aí foi avaliado que esses atletas não estavam tendo o número de casos de eventos, de choques no CDI ou de morte súbita como se imaginava que fosse ocorrer. Também teve um trabalho que comparou, eles pegaram atletas com CDI que continuaram competindo e compararam eventos nessa população. Claro que foi um trabalho com uma casuística muito pequena, 35 atletas, 15 pararam e 20 continuaram correndo, continuaram competindo. E na evolução, o número de eventos foi muito semelhante nos dois grupos. Então, começou-se a ter na literatura médica, será que a gente precisa afastar realmente todo mundo que tem miocardiopatia hipertrófica e não deixar competir de nada? Então, o último consenso europeu, essa discussão veio à tona e se teve uma mudança de conduta. Tá? Hoje, um atleta com miocardiopatia hipertrófica, a gente acaba estabelecendo uma decisão compartilhada que nós falamos. Nós estabelecemos que a gente tem que avaliar a gravidade da doença, o risco desse atleta, tá? O risco desse atleta, e para os casos de miocardiopatia hipertrófica de baixo risco, ou seja,
atletas que não têm sintoma nenhum, não tiveram nenhum evento prévio, não tem realce, não tem arritmia ventricular, a hipertrofia não é tão pronunciada. Esses casos de baixo risco, pode-se ter uma decisão compartilhada, tá? Sempre se colocando nessa decisão de que não se pode afastar, não se pode afirmar que o risco dele é zero, não existe risco zero, né? Até porque todos os trabalhos que estabeleceram esse risco futuro de morte súbita para saber se tinha indicação ou não de colocar o CDI, não foi na população de atletas. A população era a população de miocardiopata hipertrófico geral. Então, a gente sabe que o atleta tem a particularidade do que ele está competindo, será que o CDI, no pico do esforço, em condições de temperatura diferente, com distúrbios hidroeletrolíticos que podem estar ocorrendo nesse atleta, será que o risco não é diferente? Então, o próprio HCM Risk que eu falei para vocês, onde a gente calcula o risco futuro de morte súbita para saber se aquele paciente precisa ou não de CDI, não foi feito na população de atletas. Então, a gente não tem esse risco estabelecido nessa população. Então, o guideline coloca como uma discussão a ser feita e uma decisão compartilhada. Na prática, a gente acaba adotando que, uma vez que o atleta tem uma miocardiopatia hipertrófica, na maior parte das vezes ele vai ser afastado. Na maior parte das vezes ele vai ser afastado porque a gente sabe que é uma condição importante e que está relacionada à morte súbita durante o exercício físico de alta intensidade, né? Então, mas como exceção, em alguns casos, no Heart Team, é preconizada uma discussão no Heart Team, junto com o paciente, e essa decisão pode ser para uma liberação em casos específicos. Tá? Alguma dúvida, pessoal? Não só na miocardiopatia hipertrófica, não só no tema do eletro, do coração de atleta, mas em geral que vocês tenham, que a gente possa estar discutindo aí, relacionado à cardiopatia em atleta e relacionado à cardiologia do esporte. Se a avaliação acima dos 35 anos é diferente, é isso? Dos abaixo de 35 anos. Quando a gente vê os atletas da categoria Master, acima dos 35 anos de idade, a gente viu que a principal causa de morte súbita é a doença aterosclerótica coronariana. Tá? Então, aí o teste ergométrico passa a ter um papel fundamental, especialmente quando a probabilidade pré-teste é moderada, né? Então, a gente pega aquele atleta de 50 anos de idade, que tem fatores de risco, que está fazendo atividade física de moderado para alta intensidade, a gente tem que ter um cuidado especial e uma avaliação diferenciada, pensando na doença coronariana. E aí sim o teste ergométrico tem um papel fundamental, né? Se o eletrocardiograma tem uma alteração de repolarização importante, uma onda Q, nós vamos ter que lançar a mão do ecocardiograma, sem dúvida nenhuma, para prosseguir a investigação. E dependendo do resultado do ecocardiograma, aí a gente vai ter que ver se prossegue a investigação com outro exame de imagem ou não. Da mesma forma, um detalhe importante, a angiotomografia das coronárias tem um papel importante para os atletas também, especialmente para os atletas jovens, abaixo de 35 anos de idade, porque a gente sabe que a origem anômala de coronária é uma das principais causas de morte súbita nessa população. É uma doença congênita e a gente tem que ter uma alta suspeita clínica, porque boa parte dos atletas com origem anômala de coronária, o diagnóstico é feito só na necrópsia. Tá? Por isso que é uma das principais causas de morte súbita. Então, assim, o limiar para a gente pensar em origem anômala de coronária, ele tem que ser baixo. Então, se a gente pega um atleta de 20 anos de idade, que está tendo dor no peito durante o esforço físico, a gente tem que, isso é um red flag para a gente pensar. Porque eu não vou pensar num atleta com 20 anos de idade que tem dor no peito, dor anginosa, que isso seja doença aterosclerótica coronariana. Porque é raro nessa faixa etária. Então eu tenho que pensar em outros diagnósticos diferenciais. Origem anômala de coronária, ponte miocárdica, a própria miocardiopatia hipertrófica. Então o leque de diagnóstico diferencial aumenta bastante. E se eu suspeito de origem anômala de coronária, a angiotomografia tem um papel fundamental, porque é o exame que vai não invasivo, que vai me dar de forma muito clara o diagnóstico, né? De ponte? Boa pergunta. Ponte miocárdica é uma condição extremamente frequente,
né? Se a gente for fazer angiotomografia em todo mundo, nós vamos encontrar pelo menos 20% das pessoas com ponte miocárdica. O atleta que tem ponte miocárdica e que foi um achado de exame, ou seja, ele não tem nenhum sintoma, ele está liberado para competir normalmente. Tá? Não tem nenhuma restrição. Tá? É vida normal. É vida normal. Se ele está tendo sintoma, e o sintoma principal é a dor anginosa, né? Entra no diagnóstico diferencial do atleta que tem dor anginosa, ponte miocárdica. Aí nós temos que fazer primeiro, prosseguir a investigação, ver se ele está tendo isquemia durante o teste ergométrico ou durante a cintilografia miocárdica, e aí nós temos que entrar com o tratamento medicamentoso. Primeira droga de escolha, beta-bloqueador. Beta-bloqueador é a primeira droga de escolha, né? Se tem alguma contraindicação ao beta-bloqueador, ou se ele continua tendo dor, a gente pode lançar a mão também do bloqueador de canal de cálcio, né? Porque é o mesmo raciocínio que a gente usa, por exemplo, para quem tem angina estável. Você vai diminuir o consumo, diminuir a frequência cardíaca, contratilidade, e aí o sintoma anginoso vai desaparecer, né? A gente pode até repetir depois a cintilografia ou o teste ergométrico com ele na vigência ou tratamento para ver se a isquemia realmente desapareceu.